Fala galera, estamos por aqui mais uma vez, eu com o meu parceiro Caio Brito. Hoje eu, como diz o paulista, eu no guidão, né? O cara colocou eu para dirigir, ver se pode. Cara, é uma satisfação imensa estar mais um dia aqui com você. Tá terminando, né, o nosso trajeto. Verdade. Depois de 10 dias de viagem, cara. 10 dias. Para Bahia, nós estamos falando de 8 dias, né? Os outros 2 dias foi na região de São Paulo para efetuar o carregamento e tudo. E nós estamos aqui no Mercedes Actros 2548, tecnologia Euro 5, né? Motor OM 480 LA. E aí, Caio, tá curtindo? Viagem super prazerosa, consegui absorver bastante conhecimento e uma companhia agradável. Oh, nem tanto, mestre, nem tanto. Caio, o pessoal que está nos assistindo aí, né? Eu, como instrutor técnico aí, Master Drive nas marcas, eu não poderia deixar de compartilhar com você tudo aquilo que eu aprendi, viu? Tudo aquilo que foi passado para mim, a experiência também adquirida no longo da carreira, né? E eu queria falar um pouquinho para você, Caio, do seguinte: essa questão de caminhão é um sonho de criança, tá? Eu, desde criança aí, fui nascido dentro eu fui criado, aliás, nascido não, né? Fui criado dentro dos caminhõezinhos, aqueles mais antiguinhos que a gente já ouviu falar, 11-13, as Mercedinhas 608, caminhão gaiola de boi. Quando meu padrinho ia buscar boi lá no sítio onde eu morava, que a gente era funcionário dele, né? Eu nem dormia quando sabia que o caminhão ia chegar, de tanta felicidade. Também, a mesma forma, os outros caminhões de outros autônomos que iam buscar mercadoria que a gente colhia, né, na roça, né? Falando do feijão, do milho, do café, né? Lá no Espírito Santo, de onde eu sou lá de Cachoeiro de Itapemirim. Na época eu não morava em Cachoeiro de Itapemirim, eu morava num distrito, né, de Cachoeiro de Itapemirim chamado Castelo. Então, um povoado bem pequeno, na verdade, um município do distrito, para você ver como era bem sítio mesmo, né? Então, eu sempre fui apaixonado por caminhão desde criança. E depois de um tempo, meus pais saíram da roça, que a gente fala lá do sítio, foram para a cidade. Eu fui crescendo, chegou a adolescência e com 17 anos eu fui para o Rio de Janeiro, servi o exército. E eu saí do caminhão pro avião, cara. Eu fui ser paraquedista do exército. Passei 4 anos no exército, aprendi muita coisa, aprendi o que é resistência, aprendi o que é sobreviver aos apuros da vida. E depois de tudo isso, voltei para a segurança, vim para a segurança, né, penitenciária, mas fiquei por pouco tempo, mas o sonho do caminhão estava sempre no coração. E o sonho do caminhão, né, o sonho do coração sempre foi Mercedes. Eu amo essa marca demais, Mercedes, Scania. Mercedes é o que eu aprendi, o que eu vivi, né, quando criança e depois quando eu comecei no caminhão. No entanto, Caio, que quando eu comecei a aprender a dirigir caminhão, eu já tinha mais de 20 anos de idade e eu ia para o posto de combustível encontrar um grande amigo, irmão meu, que me deu a oportunidade, o Adiel Bahia. Um abraço para você aí, mais conhecido como Mamazauro, puxador de pedra lá do Espírito Santo, armadura fatiada. Mamazauro, você é meu professor, você sabe disso. E eu ia pro posto, eu ficava esperando ele no posto, eu ia com o meu carro, para quando ele viesse a gente ia fazer uma viagem pro Rio de Janeiro e voltar para aprender a dirigir. Porque, no entanto, como a gente fala lá no Espírito Santo, eu era calango, né? Eu só andava de carona. Quando eu era adolescente eu viajava com amigos meus, já cheguei até pro Nordeste, né, fazer o transporte do granito. E depois eu falei, não, agora tá na hora de aprender esse negócio. No Exército eu não tive a oportunidade, que eu era de uma outra seção, né, que não era o transporte. E dali eu fui crescendo, né, conhecendo, aprendendo. Agradeço também a Armani Transportes, que foi a primeira empresa que me deu a oportunidade oficialmente, onde eu trabalhei registrado lá com eles. E dali as coisas foram acontecendo, né? Eu vim embora
agora para o interior de São Paulo, passei por algumas empresas aqui do interior, adquiri conhecimento, a empresa que eu passei me deu oportunidades também de fazer cursos, né, dentro das concessionárias e tudo, e graças ao bom Deus eu fui reconhecido como um motorista exemplar, né, um motorista que coloca em prática tudo aquilo que precisa ser feito, e passei a ser instrutor lá na transportadora Novo Rumo. Agradeço também muito a Deus e ao Júnior Baião lá, a Dona Edith, seu Maurício, a Gina Marta, né, que foram pessoas que me escolheram, me elegeram como primeiro instrutor da Novo Rumo Transportes, e eu era motorista. E lá eu trabalhava com Mercedes, cara, eu trabalhava com o Actros, né, a primeira versão do Actros, que era um 2546, mais conhecido como Pestana, aquele que tem 2 quebra-solzinhos separados ali em cima. E aí as coisas foram acontecendo e hoje nós estamos aqui na Transap Transportes, né? Passando aí o conceito, o conhecimento, boa prática para os motoristas que vêm conforme você, né, Caio? Então a gente fica muito feliz quando a gente consegue passar o conhecimento que você já veio como motorista, né, Caio? Trabalhou 14 anos lá onde trabalhava, trabalhou bastante com Mercedes lá também, né? Os 14 anos com Mercedes, né? Caio, aqui nós estamos falando de um Euro 5, nós já temos o Euro 6, né? Certo. Esse aqui é um Euro 5, lá era Euro quanto lá? Eu comecei no 1113, aí depois eu passei para um 1513, né? Caminhão um pouquinho com mais força, Isso. um pouquinho mais de conforto. Isso. Lá no outro vídeo, né, Caio, você compartilhou que lá você dirigia, fazia entrega, descarregava o caminhão, recebia nota, né? Dava troco, abastecia, fazia toda a gestão do caminhão. Então eu considero nada mais, nada menos que você é um gestor de unidade móvel já há muitos anos, né, Caio? Isso aí. E agora, Caio, é muito prazeroso a gente passar esse conhecimento para você e também ver como você se dedica em se tornar um motorista ainda melhor. E o que eu quero dizer com isso? Nós passamos por várias condições adversas nessa viagem agora para Bahia, né, Caio? Verdade. A gente saiu do interior de São Paulo para Bahia, o tempo estava normal em São Paulo, algumas regiões de Minas ainda normal. Depois chuva, né? Chuva. O caminhão bloqueou com a gente, né, cara? Bloqueou. A gente na maior calma, na tranquilidade, buscando uma forma correta de fazer, de resolver. Na volta também bastante condição adversa, né, Caio? De trânsito, de via. Bastante chuva. Chuva. Como foi descer a serra lá do Francisco Sá, Caio? A gente foi bem devagarzinho, na quarta, 15 km por hora, o caminhão patinando. Mas graças ao bom Deus e a sua sabedoria, a gente desceu tranquilamente a serra. Primeiramente Deus na frente e... Isso. Com certeza, Caio. Primeiramente Deus acima de tudo, né? Verdade. É Ele que nos capacita. E assim, você vê, né, Caio? Mesmo mediante uma condição extrema de adversidade, hoje a gente falando de uma tecnologia como essa, eu nem sonhava quando criança ver um caminhão tão tecnológico assim, né? Primeira vez que eu vi um caminhão reduzido, Caio, eu falei, meu Deus, que negócio fantástico. Nunca imaginava que ia chegar a um ponto desse do caminhão fazer uma frenagem por ele só, sistema preditivo, aba 5, né? Anti-lock brake system, que é o sistema ABS, e por aí vai. E assim, a gente usou ali a tecnologia do caminhão, né, cara? A velocidade compatível, a marcha compatível. Fizemos uma descida de uma serra muito escorregadia e, como você mesmo disse, a gente não pode deixar de dizer, graças ao bom Deus e o conhecimento que a gente coloca em prática, chegamos no final da etapa ali, daquele risco ali, né? Com segurança, né, Caio? Verdade. E, Caio, falando assim, né, até para os nossos ouvintes aí, para a galera que nos segue aí, hoje eu vejo que cada ano que passa, a falta de motorista também no mercado, o perfil ele tem diminuído bastante, viu, cara? Eu quando eu aprendi a começar a dirigir caminhão com o meu querido amigo Adiel lá, o Mamasauro, eu lembro que se
trocava pneu na estrada, não tinha esse negócio de acionar borracheiro, né? Pneu a gente que trocava, tinha que ter um cabo de força preparado. E hoje, com tanta tecnologia, você vê, a gente tem aqui ó, os recursos do freio motor, com antecipação, com previsão, a potência disso, né? O sistema roda livre do veículo, os modos de condução e etc. Os acidentes, eles só aumentam, né? Verdade. Com tanta tecnologia, era para ser ao contrário, era para diminuir, né? Mas por que, Caio, você acha que aumenta tanto os acidentes assim? Eu acho que as pessoas não prestam atenção na sinalização da via e acabam abusando muito, né? O abuso, Caio, nos lembra de excesso de confiança, não é verdade? Verdade. Porque o cara fala, eu tenho uma máquina aqui com 6 eixos freando, né? Vamos dizer assim, então 12 pontos de frenagem. Eu posso deixar o caminhão descer e etc. E aonde acontece muita coisa trágica aí, né? Como a gente viu ali atrás, um acidente de alto potencial. Então, falando um pouco do que a gente passa para o Caio é um motorista que ele era experiente no truque, veio trabalhar conosco, nós passamos aí uma grade de treinamento e hoje ele já está apto para operar sozinho um caminhão que custa em média de quase R$1 milhão, né, Caio? Então, eu vejo que se a gente tiver um bom senso de trabalhar com economia, com segurança, com qualidade, né? E com amor, né? E com amor, com certeza, primeiramente. Se não tiver amor, de nada adianta estar aqui, na verdade. A gente consegue entregar um bom resultado para a empresa, entregar um bom resultado para o cliente, a mercadoria chegar intacta para o cliente, sem nenhuma avaria, sem nenhum desperdício, sem nenhum atraso. Mas para isso nós precisamos lembrar de alguns aspectos, né, Caio? Respeitar a legislação, as leis, dirigir com segurança, fazer as paradas, né, para poder efetuar o descanso corretamente, investir no nosso sono, né? Porque um sono de qualidade. De qualidade, porque um sono irregular ele pode até levar a um envelhecimento precoce, né, cara? Então, isso daí é ruim. Então, o caminhão ele foi projetado para transportar uma carga do ponto A ao ponto B com segurança e economia. Então, nós precisamos entender que a cada gota de óleo diesel que nós trabalhamos aqui, cuidando disso, fazendo essa gestão, certamente vai ser uma economia para a empresa. A empresa vai conseguir melhorar ainda mais a sua frota. O cliente vai ficar satisfeito porque a mercadoria não vai chegar com danos, né? Porque nós vimos aí atrás trechos com trepidações, né, cara? O que a gente tinha que fazer? Cabeceira de ponte, né? Reduzir antes no freio motor, voltar uma marcha, tirar o pé do acelerador com antecedência. Verdade. E a gente trabalhou, a gente fez uma viagem com economia, com segurança e sem atraso, né, Caio? Sem atraso. Costumo dizer que a carga atrasada é aquela que não chega, né? Então, a gente não pode ter o senso na mente de que eu preciso correr para entregar essa carga. A carga segura é aquela que chega com segurança, com qualidade. E sem nenhuma avaria, né? Sem nenhuma avaria, né, cara? Então, quero dizer para os meus colegas, os nossos ouvintes aí que nos seguem no canal, que o motorista profissional hoje no mercado de trabalho, ele caiu muito o padrão. Antigamente, eu me lembro que eu rodava com meu tio, caminhão com freio a óleo, cara. Imagina, freio a óleo, que segurança que aquilo tem, pouquíssimo, mas não tinha acidente como hoje, porque existia o cuidado, né? Ia descer a serra, tinha serra, tinha que descer de primeira marcha, né? Levava aí 2, 3 horas para descer uma serra, mas chegava com segurança lá embaixo. Hoje, com tanta tecnologia, freio retarded, né, da Void, etc., e a gente não consegue reduzir os acidentes só aumentam. E é isso, Caio. Tá chegando a hora do almoço, Caio. Opa, você vai pagar o almoço, né?
De novo? Não, hoje eu pago, pode deixar. Tem que aproveitar, galera. Exatamente, já estamos nas mediações de Uberaba, nós temos um posto homologado para parada, né? Aqui na próxima cidade. Vamos fazer uma parada, vamos almoçar, descansar uma hora de almoço conforme prevê a lei, né, Caio? Verdade. E depois dar continuidade até o nosso cliente final, que dentro dos cálculos aqui da jornada, se nada houver de diferente, tudo indica que a gente chega por volta das 7 horas da noite, é o horário que nós começamos hoje às 7 horas da manhã, né? Finalzinho da jornada, chega no cliente, fim de papo e dirigir só amanhã depois, né, cara? Só amanhã. Ô, maravilha, Caio, eu tô muito feliz. Pensa na minha viagem que eu aprendi muito com você também. Opa, gostaria de agradecer pelo carinho, a dedicação, o profissionalismo que você aplicou na viagem. E eu vou tentar pôr em prática tudo que eu absorvi, que foi muito conhecimento. Legal, Caio. É muita informação, né, Caio? Ah, muita informação. Exatamente, mas eu costumo dizer que é de grande valia, né? Porque tudo aquilo que a gente fala e que a gente pratica, a gente consegue depois gravar tudo aquilo e não perder o foco, né? Que é segurança em primeiro lugar e depois a economia, né? E assim, a gente vai encerrando esse bate-papo por aqui hoje. Como eu estou dirigindo aqui também não posso ficar muito tempo. Pretendo, Caio, não rodar com você tão cedo que você gosta de me colocar para dirigir. É brincadeira, eu amo o que eu faço, tá, Caio? E assim, você motorista profissional, que quiser conhecer mais da nossa empresa, e você também que ainda não é profissional, Caio, aquela frase que você sempre gosta de falar, nunca Desista dos seus sonhos. Isso, nunca desista dos seus sonhos. Pode demorar um pouquinho, mas põe Deus na frente que chega lá. E vai chegar, né, Caio? E é isso daí, meu querido. Então, nós vamos finalizando por aqui nosso bate-papo. O trânsito já está começando a ficar intenso. E fiquem com Deus, fiquem na paz. E até o nosso próximo bate-papo, né, Caio? Verdade. Fiquem com Deus, galera. Tamo junto. Um abraço, gente. Tchau, tchau.